Oi, gente, tudo bem? Voltei para fazer uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 13, do 31 ao 35, que é o lamento profético sobre Jerusalém. Estando o Senhor já em Jerusalém, alguns fariseus se aproximaram-se do Senhor e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois o Herodes quer matá-lo. Então o Senhor, ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. O Senhor Jesus, ele estava dizendo sobre a sua morte que iria acontecer. Mas isso só aconteceria no terceiro dia. No dia que o Senhor queria, no dia que o Senhor já tinha preparado, né? Que ele iria se entregar. O Senhor Jesus também falou que nenhum profeta morreria fora de Jerusalém, porque até a época que o Senhor Jesus veio à Terra, gente, ninguém tinha o Espírito Santo. Depois, em Pentecoste, que o Espírito Santo desceu. E aí tem a igreja hoje, né? Mas antes não tinha. Somente tinha o Espírito Santo, os profetas de Deus, né? Que o Senhor falava com eles e eles transmitiam os recados para o povo. Mas em toda aquela época, eles eram rebeldes. Não todos, né? Mas uma boa parte eram rebeldes e achava que os profetas mentiam. Então, eles o espancavam e matavam. Então, ali com o Senhor Jesus, não seria diferente. Porque o último profeta foi João Batista, né? Aquele que batizou o Senhor Jesus. E ele morreu decapitado. Por quê? Porque falava a verdade, né? E estava chegando já a hora do Filho de Deus ser morto. Por quê? Porque trouxe o reino de Deus na terra, trouxe a verdade. Então ele ensinava sobre o arrependimento, né, dos pecados. E infelizmente, gente, acontece isso até os dias de hoje, né? Há países que são fechados para o evangelho, né? É proibido falar o nome do Senhor. E quando um crente, né, alguém vai falar do Senhor Jesus, eles são presos e têm as suas bocas costuradas. Isso é muito triste, né, gente? Nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa que a gente vê, e a gente presencia uma barbaridade dessa, né? Então, gente, olha a tristeza tão grande do Senhor ao ver Jerusalém. E ele disse o que iria acontecer. Ele profetizou, né? Eu imagino o Senhor Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Imagine a tristeza, né? Porque a impressão que a gente tem é que o Senhor fala com muita tristeza isso. Que muitas vezes ele quis reunir os seus filhos, né? Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas eles não queriam. Eles não quiseram quando o Senhor falou desde o começo, né? Para proteger eles aceitavam e logo depois se rebelavam contra, né? Então, gente, durante milhões de anos, o Senhor cuidava do seu povo, né? Que era o povo judeu, no começo hebreus, e depois foi trocado o nome de Jacó para Israel, então virou o povo israelita, né? E então eles presenciaram muitos milagres. Foram libertos da escravidão do Egito. O Senhor os guiou pelo deserto
de dia com uma grande nuvem, que também os protegiam do sol. Durante a noite, o Senhor os guiava com uma coluna de fogo, que também servia para aquecer, né? Todo aquele povo, você imagina, né? E também servia para iluminar e afastar os animais perigosos, né? O Senhor pensa em tudo, sabe tudo, né? Fez tanta coisa por eles. Eles viram tantos milagres, né? O Senhor abriu o Mar Vermelho para que todos passassem, né? E por aí foram inúmeros milagres que eles viram, mas por qualquer dificuldade, por mais pequena que fosse, eles se revoltavam contra Moisés e contra Deus. E ali na época que Deus desceu na terra, né, não foi diferente, porque eles queriam fazer o que dava na telha, né? O que eles achavam que era certo, então é o que queriam fazer. E o Senhor batia de frente com eles, falava que estava errado. E aí eles falavam, não, achavam que não. E aí aquele conflito, né, terrível. Eles eram corrigidos por Deus. E por isso que eles se revoltavam sempre. Mas o Senhor Jesus, ele profetizou que a casa deles ficaria deserta, que eles não iriam mais ver o Senhor até o dia que dissessem, bendito que venha em nome do Senhor. E nós sabemos que Jerusalém e o templo, eles foram destruídos nos anos 70, né, depois de Cristo. E o povo, né, foram espalhados pelo mundo todo. Então, depois dos anos 70, passou-se mais ou menos 1878 anos, e a Israel foi novamente reconstruída. No ano de 1948, foi considerada um país. Isso foi com a ajuda de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva, né? O voto Minerva, e Israel voltou a ser uma nação. E o povo estão voltando para essa terra até os dias de hoje. Tem gente ainda voltando, você vê, tem bastante tempo, né? E ainda o povo ainda estão voltando para Israel. Mas muitos ainda não reconhecem o Senhor Jesus como o Messias. E em Apocalipse, do capítulo 1, no versículo 7, fala que isso vai acontecer no fim dos tempos. Então, gente, boa parte dos israelitas eram e ainda são contra o Senhor Jesus. Assim como não escutaram os profetas enviados por Deus, também não reconheceram e não aceitaram a visita do Deus Altíssimo na terra. Isso é triste, né? Muito triste. Mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele ama seu povo. Ama muito. E agora, né, através do nosso Senhor Jesus, nós, os gentios, também somos seu povo. Ele também nos ama. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, faça isso, que aí você também vai ser um filho de Deus, amado por Ele. Deus abençoe a todos, fiquem com o Senhor Jesus.